Olá, boa noite, boa noite. Como que vocês estão? Todos bem? Então, se puderem me avisar se estão ouvindo bem, se o som tá bom, se me enxergam bem. Então, hoje nós vamos conversar um pouco, né, sobre autoanálise, também pegando alguns processos de como a gente pode fazer mais expansão, ser mais expansivo, e também trazer isso para o processo de cocriação, né? Então, fiz uma pequena enquete lá no Instagram também, perguntando se as pessoas... Ah, o som e o vídeo tá bom, gratidão então, Ariel. Perguntando para as pessoas se elas queriam esse conteúdo um pouco mais destrinchado ou se queriam tocar mais rápido ali, né? Então, a maioria pediu para destrinchar um pouco o assunto, então é o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Então, mais uma vez, desejando uma boa noite a todos nós, né? Que possamos ter uma noite incrível por aqui. Então, iniciando aqui, só para explicar, né? Sei que tem bastante gente nova, né? Que me acompanha não há tanto tempo, então outros que já me acompanham mais tempo já sabem, né? Às vezes, nas lives aqui, né? Eu peço para estar acompanhado aqui de alguns seres da equipe que acabam trabalhando aqui comigo. Então, a gente vem, Dr. Alonso, Guaraciara, alguém sempre está acompanhando. Essa noite, por se tratar de um assunto tão legal e de tanta importância na vida de todos nós, eu pedi para o Charim fazer esse acompanhamento aqui comigo. O Charim, ele é trabalha no comando Ashtar, né? Ele tem uma função lá. E às vezes eu não olhar para a câmera, ficar olhando para o lado, baixar um pouco a cabeça, é porque eu estou tentando aqui receber de forma mais afinada as informações dele. Tá bem? Então vamos lá. Começando, né, pelo processo de autoanálise, né? Esse nome, autoanálise, o que ele traz? Né? Ele traz para a gente começar a buscar coisas em nós mesmos, né? Para a gente encontrar processos, alguns detalhes, algumas que podem trazer melhoramentos para nós. Quando a gente vai pensar no processo como um todo, que nós estamos aqui na transição planetária, a tarefa que nós temos para executar é a nossa expansão, é nós mesmos, né? Então, a gente começa o assunto de hoje, né, fazendo a nossa própria autoanálise, né? Então, vamos buscar isso de forma conjunta, nós todos tentando fazer as nossas análises hoje, né? Então, começando, né, quando a gente busca entender, algumas outras lives até a gente já entrou nesses assuntos, como é que eu posso ter uma noção, assim, do que é o que o meu ser precisa melhorar, né, como é que eu posso me analisar. Em determinada ocasião, eu até dei um exemplo, né, eu comentei no Brasil, o ato, né, de buzinar no trânsito tem uma conotação ofensiva. Então, naquela oportunidade, eu até expliquei para as pessoas que eu também estou fazendo os meus processos de autoanálise, de expansão, tentar ver. E naquela oportunidade, eu tentei. Se vocês me colocarem agora no trânsito e alguém buzinar, aquela buzina que fica segurando, né? Que fica segurando a minha reação, ela vai ser horrível. Tá? Isso eu falo para vocês porque eu já presenciei. Mas o que... Não, aqui, Camilo, essa está sendo ao vivo agora, tá? Então, o que acontece, né? Naquele momento que eu sou colocado naquela tensão da buzina, e até porque a gente é criado nesse ambiente, né? A buzina, muitas vezes, ela é uma coisa ofensiva.
eu vou explodir. Então, aquele comportamento, aquilo que aflora instintivamente no Henrique naquele momento, aquilo geralmente é o que eu preciso olhar. É o que eu preciso colocar mais atenção em tudo, porque os instintos, a gente não tem aquele time, né, de ter o controle, eles simplesmente vêm. São essas coisas, primeiro, que a gente precisa estar atentando. Tá bem? Boa noite a todos que estão entrando, Thaís, boa noite. Então, como que a gente consegue ter? Eu vou explicar um pouquinho sobre a diferença de vontade e desejo, tá? Para que todos possam também entender um pouco, fazer as suas reflexões em relação a isso, né? Muitas vezes, de forma consciente, nós temos vontade de fazer uma série de coisas. Porém, essa vontade tem um burlamento que acontece pelos nossos desejos. E para dar um exemplo disso, a gente pode citar aqui a questão de vícios. Por exemplo, fumar, cigarro. O que acontece? Quando você está consciente, está raciocinando, você tem ação, você entende todos os prejuízos que o cigarro faz a você. Então você começa a procurar meios, né, para parar de fumar. Então você tem vontade de parar de fumar. Porém, o desejo que vem lá do íntimo, ele é de seguir fumando. E geralmente isso vai ter uma força muito grande. É como se o desejo, ele prevalece sobre a vontade, né? Até a gente brincava, os desejos, eles são como se você estivesse fugindo de um cachorro muito grande, mas louco para que ele te pegasse, né? Então vale sempre a gente atentar quais são os nossos instintos, né? Porque o desejo, ele vem dos instintos. Então esse é um primeiro ponto de autoanálise para a gente fazer. Quando nós somos colocados dentro da família, dentro de grupos, dentro de diversas situações, que aquela situação, ela se coloca como uma situação tensa, onde você tem muito tempo de raciocinar, então ali vão aflorar os seus instintos. Você é colocado em pressão. E é exatamente esses pontos que você precisa olhar. Como que você age nessas situações? O que você faz? Esses são os pontos. Porque quando a gente está calmo, tranquilo, numa situação tranquila, aquilo ali já está muito bem resolvido. Então a gente deve olhar essas situações onde somos colocados sob tensão, tá? E diversas outras, onde vão aflorar os nossos instintos, né? Pois bem, então ali a gente começa a fazer, quem quiser anotar algumas coisas, pode anotar, depois eu vou abrir para perguntas também, dependendo como for aqui, a gente pode bastante tempo só, né? Mas a gente vai indo. Vão me dizer se está indo muito superficial, se está indo bem, tá? Vou acompanhando aqui conforme dá para ler. Uma outra forma da gente fazer autoanálise, né, é nós observar que nós estamos nos conectando. Tá? Isso vale para tudo. Para ter, certamente todo mundo tem alguma conta, né? Aqui, acho que deu uma caidinha, né? Eu acho que todo mundo tem alguma conta, seja em Instagram, Facebook, TikTok, aonde for, né? Como é que a gente consegue fazer uma autoanálise? Você, às vezes, olhar a sua linha nesses perfis. O algoritmo não vai ter como enganar você. Você olha lá e automaticamente vai ver com o que você está se conectando, né? Com que coisas você está se conectando. Eu faço isso direto, né? Lá e eu penso, nossa, olha as coisas que eu estou me conectando, é por isso que eu estou assim. Então esse tipo de análise, esse tipo de reflexão vale muito, é muito importante nós fazermos, né? A gente vê o que nós estamos nos conectando, quais são os nossos instintos, como que a gente está reagindo a situações, tudo isso. Tá? Esse é o primeiro, a autoanálise. Depois a gente vai entrar nos processos de expansão, que seriam
nós ressignificarmos, harmonizarmos todas essas coisas, né? Pois bem, nós somos seres que trazemos uma carga toda de diversas. A gente traz carga emocional, carga mental, traz carga da ancestralidade, vai trazer uma infinidade de coisas que vão estar formando o nosso ser. Aí entram crenças limitantes, vão entrar uma série de coisas, né? Então, quando você começa a olhar para você, interno, mas aquele olhar sincero, aonde você começa a apontar quais são as coisas que você enxerga, é diferente. Por quê? Porque é muito diferente quando você faz algum tipo de processo dessa forma, totalmente inconsciente, do que quando você traz isso para a consciência. Dando esse exemplo que eu mesmo dei, eu tenho certeza que se eu for para o trânsito agora e alguém buzinar mais que 2, 3 segundos para mim, vou reagir de forma explosiva, porque isso ainda não está bem resolvido para mim, entendem? Então, é essas formas que a gente vai vendo. Tá? E aí nós vamos entrar na expansão. Eu vou tentar fazer aqui um casamento da expansão com a cocriação, né? Pegando os dois meio juntos. Quando você vai tentar criar a sua vida, você vai tentar buscar, né? Qualquer área que seja, profissional, relacionamentos, você vai buscar também o relacionamento afetivo, a gente tem os relacionamentos familiares, você vai buscar qualquer área, saúde, todas elas estão diretamente ligadas com você, sempre com você. Então, como é que o universo está enviando? O que o universo está enviando para você nesse momento? Como é que você enxerga isso, né? A gente acompanha nesse meio espiritual muitas canalizações. E o que são canalizações? São trazer mensagens dos planos espirituais, né? Pois bem, se usa essa palavra canalização porque quem está recebendo essa mensagem é um canal. E nós todos somos canais, né? E nós vamos receber do universo as canalizações conforme estamos com esse canal, com a tubulação, né? E como que a gente pode fazer uma análise dessa tubulação? Você imagina lá na sua cozinha, a pia que você tem lá. Quando você vai abrir a torneira para, vamos dizer, beber uma água, uma coisa, você vai querer que essa água saia limpa, certo? E se algum momento você abrir aquela água e ela sair suja, você vai dar um jeito de arrumar, porque você sempre quer água limpa. E faz manutenções, você vai mantendo aquilo para que a água saia sempre limpa nessa tubulação. Quando você imagina a sua tubulação, ela também precisa estar limpa e para você receber a canalização, ou seja, você é o canal, você vai receber. E aqui a gente não está falando de receber mensagens espirituais. A gente está falando de tudo que o universo vai te mandar. Como é que está o seu canal? Isso que eu queria que todo mundo refletisse. Mas não com aquele intuito de que vocês digam, não, meu canal está ruim. Não, mas com a esperança da gente poder dizer, o meu canal pode melhorar. Ele pode trazer mais limpidez para todas essas conexões. Para eu receber a canalização que eu tanto desejo, melhor. Repita, a gente está falando de coisas que você vai receber do universo, coisas que você vai conectar, né? Então, uma outra forma de fazer a primeira, que eu acho a mais importante, é nós pegarmos e fazermos uma reflexão do que nós estamos nos conectando no momento. Por exemplo, aonde você está colocando o foco? Você está colocando o foco nos problemas que tem? Ou você está colocando o foco em como você quer viver, em como você quer ter?
Eu vou repetir algumas coisas, eu sei que tem gente que não gosta, né, que eu já falei coisas, mas eu vou trazer porque pediram para fazer bem destrinchado. O que acontece? Em determinado momento eu até dei uma dica, podem fazer uma listinha, façam em colunas, assim, colocando todas as coisas que nesse momento, exatamente agora, vocês acham que não está legal na sua vida. Seja o que for. E você puxa uma seta disso para o lado, colocando como você queria que essa situação ficasse. Depois disso, você pode rasgar esse papel, cortar no meio, né? Colocar essa parte que você não quer mais fora, fogo, sei lá. E você gruda onde você consiga ver todos os dias essa parte de como você quer que a sua vida siga, aonde você quer estar. O porquê isso é importante, é muito importante, inclusive. O universo, ele não vai jamais entender se você acha ruim, se você acha bom, se você gosta, se você não gosta. Quando você coloca a sua atenção numa coisa, você está potencializando energia naquilo. O universo não entende que aquilo é bom ou é ruim, ele vai te dar mais daquilo. Então é aquela situação, né, que eu sempre também dou alguns exemplos, pegando, por exemplo, pessoas que tiveram relacionamentos. Nesses relacionamentos pode ter havido traição, pode ter havido uma série de coisas, enfim, o que for de negativo. Enquanto a atenção estiver em que você não quer mais aquilo para sua vida, você vai ter sempre mais aquilo para sua vida. Ou seja, nessa situação, a atenção tem que ser colocada como você quer um relacionamento. Eu não quero mais nenhum homem que faça isso, que faça aquilo, que você vai ter daquilo. Vai ter sempre mais daquilo. O universo, ele não entende se você quer ou ele entende que a energia está naquilo. Assim vale com boletos, assim vale com qualquer coisa. Inclusive, para isso, para parar de fumar, a primeira coisa é você não colocar atenção nisso, que isso é um problema, tendo culpa, tendo uma série de coisas. Inclusive, eu já comentei com várias pessoas, o cigarro não acalma ninguém, tá? Se você ver as substâncias que tem no cigarro, elas deixam você muito mais ativo, tá? Então, você do que acalmam. O que acalma é quando a pessoa leva o dedo lá, puxa aquele ar, é a respiração que está fazendo que acalma. Então, dá para testar, né? Às vezes, treinar a respiração para automaticamente ir parando também com o cigarro, né? Porque as substâncias que ele tem não acalmam, né? Mas voltando aqui. Então, a atenção deve estar aonde a gente quer, o que nós queremos para a nossa vida. Certo? Então, isso é um ponto bem importante, cada um colocar a sua atenção no que realmente quer, né? E isso vale também quando a gente vai buscar entender a dualidade. Né? A gente fala tanto assim, nós vivemos aqui na dualidade. O que é dualidade? É ter polos, né? As coisas todas têm polos. Nós já temos sempre que classificar se isso é bom, se isso é ruim, se é quente, se é frio, se eu gosto, não gosto. Então, é dessa forma que a gente está transitando, né? Vou dar um exemplo que fica bem fácil da gente entender a dualidade. Você imagina a temperatura. Nós estamos falando de temperatura. Temperatura é uma coisa, certo? Que tem dois polos, o quente e o frio. Dois polos da mesma coisa, da temperatura. Mas aonde começa o frio e aonde começa o calor? Talvez o que seja calor para mim não seja para o outro. Frio para ele não seja para mim. Então, você vê como a gente fica na dualidade. Às vezes o emprego que um tem não é bom para o outro, mas é excelente para uma outra pessoa. Então, não tem como a gente colocar tudo numa régua e classificar. Mas nós, vivendo na dualidade, quando a gente está vivendo nisso, nós vamos fazer isso, de ir classificando tudo. O nosso ser, ele traz crenças limitantes de diversas encarnações. É como se
indo, vivendo, né, experienciando, nós vamos ter que classificar, porque senão a gente perde aquela referência. Por isso que eu sempre digo, se você arrancar as crenças de alguém, essa pessoa perde a referência. Por isso que tem que ser feito um trabalho gradativo, e aos poucos, vendo essas coisas. Não dá para simplesmente arrancar tudo de uma vez, né? Pois bem, a gente entra nesse de colocar o foco, né? A gente começa a entender, primeiro, todas as coisas que nós temos, o que nós podemos observar em nós, né? Instintos, tudo isso que eu estava falando ali. Diferença de vontade, desejo, e agora a gente entra aonde estamos colocando a nossa atenção, né? Então a gente já fez uma pequena reflexão, a gente já buscou uma série de coisas, já identificou umas quantas delas. E como é que agora eu começo a cocriar a minha vida de uma forma diferente? O que preciso fazer? Aonde que entra tudo isso, né? Como que eu expandindo a consciência? Isso é muito importante, porque quando você expande, né, o seu ser, ele vai crescendo como um todo. Eu sempre digo que a gente não vai fazer expansão apenas de conhecimento. O conhecimento ele é importante, mas quando você sobe o seu quociente de energia, você automaticamente conecta com outras coisas. E eu vou explicar agora um pouco sobre os processos de cocriação, que estão diretamente ligados com tudo isso que eu estava falando. Então, começa na autoanálise. E aí a gente vai entrar hoje, né? Por isso que eu perguntei se era para dar uma destrinchada, se era para falar de forma mais sucinta, porque quem dá uma navegada pelo YouTube, por outros locais, vai encontrar diversas coisas falando de cocriação. Diversas. Inclusive diversos milagres sobre isso, né? Onde você simplesmente não faz nada, fica lá parado e deixa acontecer. Isso não existe, né, pessoal? Não existe. Os únicos responsáveis pelas nossas coisas, por onde nós estamos e pelo que temos, somos nós mesmos, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente deve entender. Ninguém vai fazer nada por você. Você faz o movimento. A gente tem auxílios no lugar. Isso a gente vai ter. Mas a única pessoa que pode fazer alguma coisa por você é mesmo, certo? Mas entrando nisso, então, por que eu quis falar? A gente tem vários conteúdos com mecânica quântica, muitos riquíssimos, a gente vai ter muitos conteúdos com programação neurolinguística, com outros conteúdos até, tá? E eu até vou citar algumas coisas aqui, talvez tenham pessoas que nunca ouviram falar, né, sobre determinados conceitos, mas é aquela coisa, quando se fala em cocriação, a primeira coisa que se diz, você deve pensar naquilo, você deve agradecer por aquilo, você deve se imaginar com aquilo o tempo todo, como se já fosse seu, isso, aquilo, e na realidade, vai de encontro com isso que eu estava falando para vocês, como que está o canal, como que você está jogando, aonde você está jogando as suas coisas. Então, qual movimento você está fazendo? E aí vai entrar alguns conceitos desses, né? Um conceito bem interessante, que eu acho que muita gente conhece, é o efeito Zenão, né? Se alguém não conhece, pode comentar aqui comigo também, pode colocar nos comentários, explicando ele de uma forma um pouquinho mais detalhada, né? Mas o Zenão nada mais é do que você começar a criar alguma coisa, tá? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos supor que o Henrique, ele tem um sonho, tá? De fazer uma viagem. Então, eu começo a visualizar essa viagem. Eu começo a colocar, sei lá, uma foto desse local. Eu começo a fazer algumas coisas que vão sempre me conectando, então eu vou agradecendo, eu vou fazendo todo esse processo. Só que existe um detalhe, o efeito Zenão, ele fala sobre o decaimento atômico. Quando você jogar ansiedade, quando você entrar nisso, esse processo ele não vai acontecer, vai parar o decaimento atômico. Você imagina que os átomos, eles têm uma descida, um decaimento atômico até que aquela coisa se materialize. Se você colocar
ansiedade, preocupação, diversas coisas nisso, ele para o decaimento e o processo sempre reinicia, ele começa sempre de novo. Então entra aqui, né, até a gente fica sempre pegando até com quem eu estudei, mas isso eu não vou só dizer aqui, mas sempre tinha aquele exemplo, né? Enquanto você pensa em namorado o tempo inteiro, o namorado não vem, porque você precisa soltar isso, deixar isso ser leve. Entende? Então, enquanto você, vamos dizer, procura um namorado e coloca todas essas coisas, ansiedade, você está parando o processo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, você solta. O soltar é você realmente ficar tranquilo com aquilo. Você visualiza um relacionamento, como você quer ter, como você seria feliz, escreve coisas sobre isso. Ah, eu queria uma pessoa companheira, que fosse, aqui a gente gaúcho, né, tomar um chimarrão comigo, passear, fazer isso, aquilo, mas eu solto isso. Eu não fico jogando isso preocupado, ansioso, tudo mais, porque aí não, certo? Então esse seria o efeito Zenão, que é não parar o decaimento atômico. Para comprovar algumas outras coisas da mecânica quântica, se eu não me engano, também o efeito Isaías, eu não sei se a maioria conhece o efeito Isaías, e o efeito Isaías mais ou menos, tá? Não sou muito conhecedor dele, mas o efeito Isaías ele era assim, eles pegam pessoas e colocavam em salas, e eles retiravam uma amostra do sangue deles, né? E algumas pessoas eram estimuladas com coisas positivas, outras pessoas eram estimuladas com coisas negativas, tá? E eles observavam nessas pessoas o comportamento que aquelas moléculas faziam, tá? E o que acontecia? As amostras que não estavam mais no corpo das pessoas da mesma forma. Depois, eles foram levando essas amostras para distâncias maiores e viam que o resultado era o mesmo, não interessando a distância. Então, isso prova também que o que você emite, a sua vibração, as ondas, tudo mais, não tem distância. Vai acontecer a vibração da mesma forma. E o resto, né, para só trazer mais um conceito que eu queria também ver se as pessoas conhecem, é os degraus de Maslow, que eu já comentei em algumas outras lives, né, que também eu acho bem importante para a gente pegar nesses processos criativos e entender para vermos aonde nós estamos posicionados nesse momento também, né, para fazer esses processos, né. Então eu queria ver se as pessoas também conhecem os de Maslow, se puderem ir respondendo, porque aí eu dou uma acelerada, senão eu comento um pouquinho melhor. Eu faço o zebrão, por isso não dá muito certo com relacionamento, mas dá certo com comida, é isso aí. A gente vai cocriando, né? Aqui estão comentando, né? A Sheila comentou que não conhece, a Patrícia também. Então vamos lá, vamos falar. Os degraus de Maslow é bem importante também, tá? Quem quiser anotar, embora vai ficar salva, né, a live, depois vocês podem assistir de novo, né? Bom, vamos lá. Os degraus de Maslow, eles são 5 degraus, tá? Onde, quando você está num degrau, você só sobe para o outro degrau quando você soltou o anterior. Ou seja, quando você aplicou o Zenão anterior e você não está mais naquele degrau, aí você sobe para o próximo, né? Então vamos lá, o primeiro degrau é o da fome. E esse degrau nós vamos ter uma boa parte da população mundial nele, né? Então, em torno de 1 bilhão, alguma coisa de pessoas que ainda têm fome no mundo. O problema delas é fome. Quando você pensa nessas pessoas, elas não conseguem pensar em mais nada a não ser num prato de comida. Então, automaticamente, elas estão no primeiro degrau. Enquanto elas não resolverem a fome, o Hélio Couto pode ajudar, inclusive ele fala muito, né, desses conceitos. Enquanto não resolver esse degrau,
a pessoa não sobe para o próximo. Não sobe o segundo degrau, que é o degrau dos relacionamentos. O degrau dos relacionamentos, né, pessoal? Aí eu acho que grande parte da população está nesses degraus, né? Por quê? Porque relacionamentos é uma coisa difícil da gente viver no dia a dia, né? Coisa mais desafiadora para todos, né? Seja com família, seja relacionamento afetivo, é onde estão os nossos maiores desafios. Enquanto esse degrau do relacionamento, aqui a gente pode falar do relacionamento afetivo, enquanto esse degrau não estiver resolvido, também não se vai para o terceiro. E aí a gente vai ter a grande massa da população mundial, porque muitas pessoas vivem relacionamentos mal resolvidos, relacionamentos que não estão tendo harmonia, mas seguem, por diversos motivos, né? Então, quantas pessoas fazendo as suas autoanálises não vão se identificar nesse degrau, sempre vai ter alguma coisinha, né? Alguns não se separam porque existem circunstâncias, tudo mais, mas fica nesse degrau, não sobe para o terceiro, né? Bom, quando a pessoa consegue estar harmonizada no relacionamento, ela vai para o terceiro degrau, que é o poder, né? O degrau do poder. Quando a gente fala em poder, a gente entende que o poder dentro do mundo é uma pirâmide muito pequena, então aqui a gente vai falar em alto poder, é quando faz o seu poder para você mesmo, quando você consegue ancorar todas as coisas que você tem de qualidade, de bom, e trazer para você, quando você consegue ir assumindo aquela, até em algumas outras lives eu usei a expressão espavo, que é uma antiga expressão lemuriana, que significa, né, gratidão por assumir o seu poder. É quando você pega, né, a gente fala muito aqui em origem cósmica, em diversas coisas, é quando você sabe isso, mas traz o poder para você, mas o poder de construção, o poder que vai fazer você como ser evoluir. Então, quando você consegue assumir o poder, você automaticamente vai para o quarto degrau. E o quarto degrau, esse aqui, pessoal, é o degrau que quem estiver anotando, quem estiver fazendo qualquer coisa, eu queria que vocês enchessem de asterisco nesse degrau, tá? Que é o degrau do autoconhecimento. É aí que uma galera se perde. E eu digo isso usando o que eu observo no dia a dia, conversando com pessoas, entender, respondendo outras pessoas que enviam perguntas, tudo mais. Por que se perde tanto no autoconhecimento, né? Por quê? Porque confunde a expansão da consciência com buscar conhecimentos infinitos, né? Em qual sentido? Autoconhecimento você vai fazendo, você nunca vai parar de fazer na vida, então não precisa você fazer uma coisa desenfreada de buscar isso. Tem pessoas que eu já orientei, que eu converso um pouco, que eu digo, pare de ficar buscando, entender tudo o que se passa, porque é isso que vai fazer o seu ser crescer. Vai auxiliar, é muito importante você ter autoconhecimento, você se conhecer. Só que você imagina, uma pessoa que passa o dia inteiro olhando, buscando ler textos, canalizações, isso, aquilo, como que fica dessa pessoa no fim do dia? Ainda mais quando ela vai lá e lê de um canalizador que ele diz uma coisa, daqui a pouco ele leu um outro que falou totalmente diferente daquilo. A pessoa não consegue nem raciocinar para tentar jogar para o coração e fazer um entendimento. A cabeça vai ficar igual um balão. E muitas vezes vai desanimar. E muitas vezes vai regredir o degrau. Porque quando você entende que o autoconhecimento é rápido, você faz assim, estuda um pouco, busca um pouco de conhecimento, começa a usar inteligência no que você vai buscar. É aquele exemplo que eu sempre dou. O que adianta você, se os arcturianos têm 3 ou 4 dedos? Isso vai mudar o que para você? O que isso vai trazer de crescimento? O que isso vai ajudar na sua expansão, na sua ascensão? Em nada. Em nada.
Agora, se você buscar um conhecimento que te traz uma expansão, que faz uma forma de você ir se conhecendo e usando isso ao seu favor, né? Trazendo crenças limitantes para a consciência, fazendo outras coisas, aí sim, né? Então fica aquela até que eu sempre digo, não adianta também buscar fazer muitas terapias, muitas coisas, que isso também só vai causar confusão. Principalmente quando essa terapia, ou isso que você está buscando, está mais alinhado com curiosidade do que com crescimento. Né? Quanta gente busca saber o que foi no passado? Mas aí eu faço uma outra pergunta. Imaginem que eu venho aqui e digo um pouco da vida passada de cada um. Vai auxiliar? Isso vai trazer crescimento? O que a gente faz com isso? Ah, fulano foi um rei, pronto. E agora, nessa vida, ele faz o que com isso? Vamos dar uma coroa para ele? Não, entende? Então, não, tem muita coisa que fica confusa. E é lógico que, vamos dizer, os seres que dominam, esses que a gente sabe, eles vão gostar disso. Porque o intuito é confundir, é distração. A palavra correta disso é distração. Quantas coisas no dia a dia que a gente faz são distrações, nos distraem do objetivo principal. Quando você faz a autoanálise, você consegue ficar diversas distrações. Você vai se distrair, se interter do que realmente é importante. Eu digo que aqui é preencher de asterisco. Você não precisa ler tudo, você não precisa estar entendendo tudo, você não precisa estar o tempo todo buscando. Eu já falei até algumas outras vezes para algumas pessoas, a espiritualidade, ela não trabalha com pirotécnicos. Tá? Não, você não vai ver uma pirotecnia, como muitos canais e muita gente diz. Tá? Tem uma coisa, daí postam um título totalmente, né, sensacionalista, pessoas entrarem naquilo e como se tipo, os trabalhos que a luz vem fazendo vai ter shows acontecendo, e não é assim que a luz age, ela age no anonimato, ela age no silêncio, ela age nos corações. Então, o que é importante a gente entender aqui, tá, é isso. A mente, ela vai burlar, ela vai enganar, ela vai querer entender, ela vai querer estar no controle dos processos. Então, um grande segredo aqui, a gente volta lá no Zenão, soltar tudo isso, porque senão a gente perde a noção, a gente perde as rédeas. Vou deixar gravado aqui. Então é por isso que a gente deve entender muito bem esse degrau, tá? Não precisa ficar fissurado em autoconhecimento. Faz um trabalho que você vai entendendo que ele está sendo amoroso, né? E depois, automaticamente, você solta isso e você vai para o 5º degrau, que é espiritualidade. E quando você chega nesse degrau, aí ninguém te segura mais, porque aí você começa a assumir as rédeas da sua vida. Você começa a assumir as rédeas para começar a criar, a co-criar tudo que você precisa. Como? Sem controle, eu digo tentar estar no controle, sem buscar freneticamente coisas, mas se conectando. Aí que entra tudo aquilo que a gente sempre fala. Se conectar com o coração. Entende? Porque quando a gente faz isso, aí que nós começamos a cocriar. Porque quando você chega no 5º degrau, você já entendeu o que você está pedindo. Você já entendeu o que você está emanando. Só que talvez algumas pessoas vão lembrar que eu sempre comento, né? Eu comentei sobre os raios lá, comentei sobre os índigos, cristais, diamante, arco-íris, uma série de coisas que na espiritualidade nada é estático, tudo é dinâmico. Então, vão ter fases da sua vida que você vai estar
já nesse degrau, e daqui a pouco você desce de novo, e daqui a pouco você sobe de novo. Então, vão ter fases que ficou criando muito bem, daqui a pouco isso deu uma descida, depois você volta a criar muito bem. Então, você vai fazendo esses estágios de buscar sempre dentro desses trânsitos, ir ficando o maior tempo possível no quinto degrau, né? A gente não faz regressão na expansão. Não dá para confundir nós vivermos aqui com a expansão. Então, você vai fazendo isso, né? Deixa até eu ler aqui o comentário da Camila, né? Você vai entrando em uma vibração de ansiedade. Me ajoelhei, auxílio do Exército de Maria, e me acalmei na mesma hora. Entrei aqui na live, estou mais tranquila ainda. Gratidão. Gratidão é nossa também, Camila. Muito bem. Existe um outro fator, né, que deve ser bem atentado nisso, né? Que mesmo quando se trabalha com mecânica quântica, com PNL, com todos esses conceitos, muito pouca gente aborda, que vocês podem colocar uma série de asteriscos também, né? Que é o termostato interno. Isso é só saber se alguém já ouviu falar disso. Eu acredito que muitos já ouviram, mas eu também tenho uma noção. Se vocês já ouviram falar sobre o termostato interno. E também, quem tiver dúvidas, né, depois eu vou abrir um pedacinho aqui para a gente também ir comentando algumas coisas, né, respondendo algumas perguntas, tá? A Inês, sim, a maioria aqui ainda não, né? Tá, o que é o termostato, né? Termostato é um nível, vamos dizer, interno, né, que vai subindo o que você deseja, vamos dizer assim, tá? Eu estava só vendo aqui, né? Tá. O nosso guia interno intuição é por aí, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Por que tudo isso tem a ver com mental e emocional? Por que o seu mental e emocional tem que estar bem regulado para os seus processos de criação, eles andarem bem? Aí vai entrar o termostato, né? O que acontece? Você imagina, e talvez muitas pessoas conheçam pessoas assim, tá? E pessoas que viviam uma vida, vou dizer normal, uma situação econômica normal, ou até às vezes passando alguma necessidade. Daqui a pouco essa pessoa recebe uma herança. Muitas vezes essa pessoa ela vai acabar perdendo essa herança. Veio para ela, mas rapidamente é como se o universo desse um jeito de tirar tudo dela. São dois fatores que entram: mental e emocional do lado, e outro fator, o termostato muito baixo. Ou seja, essa pessoa não era acostumada com aquilo. E ela não teve o mental e emocional para viver uma nova realidade. Com isso, eu quero explicar como esses processos eles são feitos muitas vezes de forma gradativa, tá? Você também já deve ter visto algumas pessoas que tinham muito dinheiro. Quando a gente fala em cocriação, a gente sempre vai cair no dinheiro, né? Algumas pessoas que tinham muito dinheiro, que perderam todo esse dinheiro, muitas vezes se endividaram com esse dinheiro novamente, e depois deram a volta por cima, e é como se em pouco tempo elas já tinham de novo tudo que perderam. Por quê? Também entra o termostato, são níveis onde está regulado. Eu vou dar um exemplo palpável. Você pega pessoas que lidam com bilhões, perdem os bilhões, se endividam nesses, e depois elas rapidamente já têm os bilhões de novo. O termostato dessas pessoas ele é regulado para lidar nos bilhões. O mental emocional dessas pessoas está regulado para lidar com bilhões. Então o universo vai entender bilhões nessa pessoa, entende? Só que não tem como pegar alguém, dizer,
que está na casa dos milhares, o seu termostato está na casa dos milhares e já fazer um salto para os bilhões. Não, isso é um processo construtivo. É uma pergunta que eu até fiz em alguns outros momentos. Você imagine uma grande empresa, uma multinacional, tá? E agora vão colocar você para ser o diretor dessa multinacional. Amanhã você começa. O seu mental emocional está preparado para isso? Para lidar com isso? Com a quantidade que essa empresa faz, com o salário que você vai receber, com que vai vir nisso? Você dá conta disso? Então é uma preparação que você vai fazendo. Só que os processos são muito rápidos. Uma pessoa que ela está com o seu termostato interno regulado na casa dos milhares, dizer, de 3 dígitos, rapidamente ela pode ir para 4, para 5 e ir subindo. Vamos por assim, uma pessoa que ganha 5 mil reais, ela vai fazendo movimentos, daqui a pouco o termostato dela já está acostumado em 12. Ela faz mais alguns movimentos, esse termostato já está em 20, 30. Isso para quem é importante isso, né? Muitos seres têm que não é importante isso, a prosperidade, quando a gente fala, ela é como um todo, não é só questão financeira, ela envolve relacionamento, saúde, diversas coisas. Então, vão ter seres que vão alinhar os seus termostatos para outras coisas, né? Mas tem pessoas que é importante isso também. Nós viemos aqui para ser importantes, né? Esse que é o que diferencia são as polaridades, né? A dualidade. O que traz felicidade, o que é importante dentro das cada um. Mas a gente consegue co-criando essas coisas. Quando você pensa no emprego, está no emprego, né? Então, o que acontece? Você está nesse emprego, mas você almeja um emprego melhor, você sobe tudo isso junto. A vibração, o mental, o emocional, você vai subir, inclusive, a casa. Daqui a pouco vai aparecer um outro que você ganha mais, que você tem, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e às vezes isso é muito rápido. Então é muito importante a gente ter essa noção, ter esse termostato regulado, a gente vai subindo isso. E, inclusive, eu sempre cito alguns exemplos, posso citar até o meu, né? Quando eu fui sair da engenharia para trabalhar com terapias, é como eu disse, quase todo mundo quer internar. Só que eu estava regulando algumas peças, e mesmo eu trocando, fazendo algumas movimentações, para mim o processo seguiu igual, entende? Seguiu igual, quando a gente vai analisar essas questões. Então todos podem fazer. Né? Faz 2 semanas que eu comentei com algumas pessoas que ia vir para o YouTube. O que aconteceu? Eu estou no YouTube fazendo isso. Então eu criei, a gente vai co-criando, só que você precisa alinhar. Como para elevar o termostato? Né? Essa é a pergunta de quase $1 milhão, né? Cadeira, né, pessoal? Você vai fazendo expansão. Não adianta. Todos os passos que a gente faz de crescimento aqui exigem expansão. E aí muita gente pergunta, mas e como eu faço? Eu vou meditar? Fiz um videozinho ontem lá na natureza. É diferente para cada um. Cada um tem origens diferentes, raios diferentes. Por exemplo, eu não consigo fazer, né, muita meditação, porque eu trabalho em raio azul. O raio azul, lá eu dei o exemplo, ele é um raio de agito, de movimentação. Então, se eu botar para mim uma meditação, lógico, às vezes eu medito, mas depende da situação. Se eu botar uma meditação, eu vou dormir. Mas eu preciso de motivação para co-criar essas coisas. Quando eu vou entrar aqui numa live, eu tenho que ancorar a energia para vir aqui. Para mim, ancorar, eu brinco sempre nos cursos que eu e a Kátia a gente dá. Para a gente ancorar o curso antes, o primeiro dia que a gente foi dar um curso, se conectar antes, para a gente fazer um ancoramento junto, falei, vamos. A gente entrou no vídeo, a Kátia ligou uma meditação, eu falei, não, parar, isso aí para mim eu vou dormir, eu vou entrar no curso bocejando. Para ela funciona, é outro raio, é outra energia. Para mim, não dá certo. Eu não tenho como entrar na live ou num curso depois de uma meditação, porque eu vou entrar completamente
desacelerado, lento. Então eu preciso aqui, vai estar pipocando o áudio, pessoal. Então eu preciso, só me avisem se voltou, né? Eu preciso entrar aqui com a vibração mais enérgica, tá? Só me avisem se voltou ou não. Voltou? Tá bem, então. Alguém perguntou, né, que engenharia você se formou, né? Eu me formei em engenharia civil, né, em 2010. Então eu trabalhei 10 anos como engenheiro, né? E depois que eu criei outras coisas, né? Então, por isso que eu sempre não peguem, não entrem nessa bagunça externa, né? Quando você se conecta com o barulho que o externo faz, né, você vai desacreditar, você não vai querer ir para frente, né? Alguém colocou que a Lu colocou que está sem áudio, não sei se está com áudio ou sem, né? Então, a gente se conectando com o barulho que o externo faz, isso trava muitas coisas. A gente tem muita distração, mídia, redes. Por isso que eu falei lá no início, tá? Para a gente dar uma olhada, uma verificada com o que nós estamos nos conectando, fazer uma autoanálise. Então, você vai buscando tudo isso, né? Quando as pessoas perguntam, eu tenho 35 anos, sou envolvido, né, com esses processos espirituais há bastante tempo. Então, algumas coisas eu já consegui descobrir sobre mim. Algumas ainda eu estou em processo, né? Eu falei lá da buzina. Só para dar um exemplo, né? Mas é real. Se me colocarem lá no trânsito e isso acontecer, eu vou explodir. Eu não tenho ainda esse total autocontrole, né? Então, por isso que a gente deve sempre buscar nos entender, ir subindo isso. Todos nós somos merecedores. Aí vai onde você está colocando a sua energia. O que você está fazendo, como você está gastando o seu tempo, né? Eu sempre digo para algumas pessoas o seguinte, quando a gente vai fazer uma análise fria, assim, pegando essa questão monetária, tudo menos, quanto vale o seu tempo? Como você valoriza o seu tempo? Como você está se valorizando em relação a isso? Então, é uma série de coisas que a gente vai analisando e vai expandindo a nossa consciência. Por isso que eu insisto tanto nisso, né, pessoal? Não adianta a gente ficar assistindo tudo que não adianta a gente ficar perdendo tempo, se distraindo, tentando entender tudo, entender uma série de coisas, sendo que o principal objetivo que a gente tem aqui encarnado é nos expandirmos, evoluirmos, ascensionarmos. E está tudo disponível. Vai fazer o envio no final? Eu posso fazer, tá? Eu vou fazer então esse envio. Para a gente cocriar, para a gente experienciar, né? Como sabemos qual é o nosso raio, né? Tem dois raios. Tem o raio monádico, que é lá onde a sua alma foi criada, dentro de uma família, na mônada, né? Esse raio não tem como calcular, né? Não tem como calcular. Esse raio você vai ter que acessar, ou alguém passa por registro acástico, alguma coisa assim. E tem o raio de missão, tá? Encarnação, que é esse você calcula pela data de nascimento, né? Se vocês somarem a minha data de nascimento, 10/6/1986, vocês vão somando até reduzir, tá? E vocês vão ver que essa soma para mim dá 4, então eu sou do quarto raio, raio branco, mestre Serafis Bey, tá? Então, como encarnação, eu tenho, por dizer, um raio de missão encarnatória, o raio branco de Serafis Bey, tá? Só para explicar aí para o pessoal. Quando essa soma der 8 ou 9, você reduz 7, tá? Ou seja, 8 vai ser raio 1, 9 vai ser raio 2, tá? Afinal, ou sem o raio, né? O raio 6 é o raio rubi.
Então vocês podem fazer essas contas aí, depois qualquer coisa eu coloco também, faço uma postagem ensinando como que calcula isso, né? Enfim, esses são os principais termos, conceitos para quem está buscando fazer cocriação, buscando melhorar, né, trabalho, melhorar isso, melhorar aquilo. Então é aquela coisa, você está pensando em boleto, preocupado com boletos, adivinha, você vai ter mais boletos no fim do dia. Quando você pega, né, dando um outro exemplo, imagine, vocês têm que imaginar isso, tá, pessoal? Vão trocando aqui comigo. Imagine uma pessoa que vocês conhecem. Tá? E essa pessoa ganha um salário. Vou dar um exemplo. A pessoa ganha 5 mil reais. Esse é o salário da pessoa. E ela está cheia de dívidas. A pergunta que eu faço para vocês, se amanhã a gente chamar essa pessoa e aumentar o salário dela de 5 para 7, 5 mil para 7 mil, vocês acham que vai resolver o problema dela? Eu vou esperar um pouquinho só para ouvir as respostas de vocês. Repetindo, se uma pessoa ganha 5 mil, agora veio, ganha 5 mil, tem dívidas, se aumentar para 7, ela vai sair das dívidas? Não, ela vai fazer mais, porque o problema dela não é quanto ela ganha, o problema é como ela administra, como que está isso para ela. Ela vive, ela respira dívidas, então ela vai fazer mais dívidas. Então o problema nunca é a quantidade, o problema é mental, é o emocional, é como você se posiciona. Então esqueçam isso. Muita gente passa a vida, né, querendo ter aumento, porque aí acha que isso vai resolver. Ou outra coisa que eu vou trazer para vocês, tá? Que também acho bem importante. Quantas vezes a gente não vai vivendo a vida, né? E vai colocando condições. Por exemplo, quando eu comprar tal coisa, aí eu vou estar feliz. Quando eu fizer isso, aí eu vou estar feliz. E a gente não vive o agora. Então, como é que isso funciona? Você vai lá, coloca uma condição, quando eu comprar tal carro, aí eu vou ser feliz. Você vai lá e compra o carro. Aí você fica 2, 3 dias, né, em êxtase, porque com esse carro, depois você já vai colocar uma outra projeção em uma outra coisa. Então você fica projetando a vida sempre, né, em situações futuras. Você não vive o agora. E quando você não vive o agora, você não está bem com você mesmo, né? Depois eu explico ali como que recebe uma canalização. Você não fica bem com você mesmo. E quando você não está bem com você mesmo, as coisas não vão. A gente pode pegar aqui o ensinamento de 2000 anos atrás, 2022 anos atrás aproximadamente, né? Jesus dizia: cuidem de vocês, da sua fé, e o resto vem. O resto vos será dado. Não sei se vocês lembram disso, mas é um ensinamento que foi dado lá atrás, que vale até hoje, né? Trazendo uma outra reflexão, pessoal, que eu também já comentei em algumas outras lives, né? Como é que está a relação sua com vocês mesmos hoje? Como que isso está? Vocês estão se amando de verdade? De verdade, sem sinceridade? Vocês estão fazendo por vocês? Vocês estão vivendo ou sobrevivendo? Essas coisas que a gente precisa buscar. Aquela coisa que, imagine, né? Que você se coloca agora no mercado e existem, você, vamos dizer, se coloca no mercado querendo arrumar um relacionamento. Você mesmo casaria com você hoje? Você se acharia um bom partido para casar com você?
Mas repito, por que eu estou trazendo isso? Não se condenar, não tem nada a ver com isso, da gente ir lá e se rebaixar, mas para a gente fazer eu posso melhorar isso. A ponto de eu mesmo querer casar comigo. Quando você responde que sim, você está pronto para todas essas coisas, porque aí você está consigo mesmo. Porque aí você está pronto para cocriar o que você quiser. Então, eu acho que com todas essas análises, né, autoanálises, a gente vai entendendo que a expansão ela vai acontecer de forma totalmente natural. Não existe um método, não existe uma receita, né? Você pega, aplica. Tem gente que pergunta para mim, Henrique, você acha que se eu fizer tal meditação, vai acontecer isso? Se eu fizer aquilo, vai. Você precisa acreditar nisso. Você precisa estar bem com você mesmo. Você precisa se conhecer e buscar as coisas que podem usar esses conceitos, usar essas coisas ao seu favor e não fazendo uma guerra com elas. Tá bem? Então eu vou abrir aqui para ver se tem algumas perguntas, né? Deixar esse espaço aberto para algumas perguntas. Alguém tinha perguntado, né, como que faz a canalização. Então, aqui comigo funciona de algumas maneiras, né? Telepática, muitas vezes também como se fosse uma psicofonia, tá? Eu vou recebendo também, às vezes eu paro, né? Tem live não tanto, mas paro e tento prestar atenção no que estão me passando. Sobre mensagens, muito raro estar, vamos dizer, visualizando esse ser, né? Isso não. Essas visualizações acontecem mais quando eu estou em concentração aqui, fazendo um trabalho, alguma coisa, né? Então, como ficar bem com nós mesmos se estamos com problemas? Tirar a atenção do problema, jogar a atenção na solução. E eu já falei para várias pessoas, né? O que acontece? Você pega uma pessoa que ela quer tirar a vida dela, que ela quer cometer suicídio. E aí você pergunta para essa pessoa, mas o porquê você quer cometer suicídio? Muitas vezes vão ter problemas, né? Sejam eles financeiros, relacionamentos, isso, aquilo. Se você tirar esse problema que essa pessoa tem, ela ainda quer se suicidar? Provavelmente não. Então, o que ela quer fazer? Tirar a vida? Ou ela quer tirar o problema? Então, quando você está com um problema, fica essa mesma pergunta. O que você quer tirar? O problema, certo? Então, desfoca do problema, solta ele. Imagina como que é a sua vida sem esse problema. Começa a focar em outras coisas. Provavelmente essa energia vai se modificar, não vai mais estar concentrada nisso. E provavelmente isso vai ficar muito mais suave. Da mesma forma, essa coisa do suicídio. Geralmente, quem quer se suicidar ou se suicida não queria tirar aquela situação que incomoda. Sobre o atendimento, isso eu posso fazer um outro videozinho, né? Lá no meu perfil explica bem certinho, né? Mas assim, quando a pessoa vai fazer, eu só preciso que ela esteja relaxada, né? Então, mas eu explico quando eu vou atender, né? Mas como foi a sua transição para o trabalho espiritual? Então, foi bem intensa, né? Eu estava trabalhando engenheiro, já estudava isso. Como eu disse, se você buscar alguns cursos que eu já fazia, algumas coisas, isso era quando eu tinha 22, 23 anos, 85. Mas de eu ser colocado a trabalhar mais efetivo, foi depois que o Pedrinho nasceu, né? Depois que o Pedrinho nasceu, ele reviu da minha vida, e a espiritualidade, vamos dizer assim, me colocou exatamente nessa situação. A transição não foi suave, minha família
não é que eles não apoiaram, mas eles ficaram todos extremamente preocupados de eu abandonar o meu trabalho e de eu iniciar esse, pensando sempre que eu ia passar necessidades, quando na verdade foi bem o contrário, a espiritualidade sempre ampara a gente para fazer esses trabalhos, né? Quando você faz um trabalho que ele é baseado em entrega, baseado em coisas justas, onde tem idoneidade, onde você coloca amor, coloca esse tipo de situação, você vai estar sempre bem amparado, seja qual trabalho for. A única coisa que diferenciou é que o meu trabalho, ele é um trabalho dentro da espiritualidade, funciona para qualquer área, né? Ansiedade e depressão, Nilce, isso é um outro parâmetro que a gente pode observar de uma forma bem completa, né? O que é a ansiedade e depressão dentro da espiritualidade, né? Ansiedade é quando você fica revivendo situações passadas, ou seja, a sua energia fica concentrada revivendo aquelas situações passadas, tá? Isso aliás, depressão, tá? Me confundi, depressão é isso, ficar revivendo situações passadas, tá? Seja as emoções que ficaram, seja o que for. A ansiedade é ficar projetando o futuro, projetando. Quando você pega o que essas duas têm em comum, a pessoa não está conseguindo viver o hoje. Não consegue viver o hoje. Então, por isso que é importante nós fazermos todos os processos e vivermos o agora. Porque não tem como projetar o futuro, não tem como voltar no passado. E eu afirmo isso com toda convicção, tá? Que se alguém diz aquela frase, se eu puder lá atrás eu ia fazer diferente, eu sempre digo, não, você ia fazer exatamente igual como o entendimento que você tinha para aquele momento. Hoje é diferente, você já tem mais conhecimento, amadurecimento e expansão. Então não tem por que a gente ficar remoendo. Lógico que é falar isso, né? Só que a gente precisa fazer movimentações, fazer coisas para nós ficarmos ancorados no agora. Uma dica, esse vídeo que eu fiz ontem, eu falei, para, vamos dizer, dar aquela primeira apaziguada nisso tudo, coloquem os pés na grama, na areia, o pé no chão, coloquem os pés lá, para fazer aterramentos, isso ajuda nisso tudo, tá? Qualquer pessoa pode ser um canalizador? Sim, não são pessoas escolhidas, não existe, pessoal. É aquela coisa, quanto mais você se permite, quanto mais você acredita, confia, tudo mais você vai se conectando, todos somos canalizadores. Então era isso que eu estava falando lá, de manter a tubulação, aquela que chega a água da cozinha, mantenham ela sempre, você faz a manutenção lá, então você faz a manutenção você também, né? Então, vamos ver outro aqui. Jurava que o Henrique era parente da Zíbia, né? A gente é, de longe, quando a gente vai, somos da mesma árvore genealógica, né? A projeção astral, né? Quem que tem um vídeo aqui no meu canal, tá? É um exercício que tem lá, para você achar os portais, para você começar. Eu, quando comecei a fazer as conexões espirituais, eu não nasci tendo já essa conexão direta, como está sendo hoje com a espiritualidade. Antes eu ia lá, buscava um portal, fazia bem como está nessa meditação. Inclusive, por isso que eu compartilhei ela está aqui no meu canal, tá? É um videozinho que tem a capa laranja, eu não me lembro como está o título lá, tá? Mas podem buscar lá, inclusive ele auxilia a encontrar os animais de poder, né? Tem alguma outra aqui? Como saber que atingimos ou não a expansão de consciência? Não tem como medir isso, tá? Você vai expandindo, isso não tem um limite, né? Você vai fazendo, e a hora que você se conecta, você entende e segue, entende? Então, por isso que eu sempre digo, não tem adiantados e atrasados, nós estamos todos dentro dos processos individuais de cada um. Então, nós vamos buscando essa expansão, né? Não existe um regulador que diz esse está expandido, esse não está.
É a conexão que você faz consigo mesmo, que delimitando os próximos passos, aonde mais você pode subir nisso, né? Lógico que existe um quociente energético, a gente não tem aqui valores, né, que eles determinam, né? Sim, com esse valor você consegue fazer vamos dizer, ascensionar durante essa encarnação, né? Mas não tem assim um valor que dá para dizer é esse valor, né? Você já teve experiência com o uso de substâncias, drogas, casos de depressão e ansiedade? Sim, estão totalmente ligados, né? Principalmente quando você busca sementes estelares, tá? Eles que concordaram em vir para cá realizar as suas missões sentem vazios aqui e vão buscar refúgios, subterfúgios em drogas, em substâncias, tudo mais. Quando a gente fala, né? Por isso que eu digo que não dá para romantizar muito das coisas, né? A gente fala sobre índigos, cristais, arco-íris, diamantes, né? Parece que eles são seres lindos que vêm aqui só fazer. Não, esses seres eles têm uma propensão muito grande para droga, para uma série de coisas, porque eles sentem muito vazio. Eles estão fora, vamos dizer, de uma vibração, fora da família ou do tipo de amor diferente que eles tinham, que eles conseguiam expressar, e é muito fácil sementes estelares irem para drogas, tá? Fala isso porque se romantiza muito esses assuntos, mas isso é uma realidade. Que dica você quer dar para quem quer iniciar nesse? Né? Então, aqui no canal eu vou trazendo uma série de coisas, lá no Instagram também, né? A gente vai falando que o canal, né, enquanto lá, ele serve para a gente ir fazendo as nossas expansões de consciência, né? Todos juntos, nos ajudando, entendendo os nossos processos. Então tem uma série de coisas, né? Henrique, boa noite. Você já consagrou medicinas da floresta, ayahuasca, por exemplo? Ainda não, mas pegando esse assunto, recomendo que se faça, porém sempre tendo o cuidado que deve ser feito com pessoas confiáveis. Se você estudar bastante sobre isso, né, eu tenho formação em reiki xamânico. O que acontece? Você deve sempre buscar assim, como que os indígenas faziam isso antigamente, como que isso é feito hoje, tá? Tem tudo isso. Tem pessoas que fazem de forma diferente do que esses seres faziam lá atrás. Então tem que observar, buscar pessoas confiáveis para fazer esse tipo de consagração, tá? Já ajudei algumas pessoas a verem seus animais de poder, mas não consigo ver o meu. Dá uma testada, Alessandra, nessa meditação que a gente tem aqui. Muita gente conseguiu através dela, né? Sinto que preciso me cobrar menos e viver com a consciência que sou capaz. Exatamente, é isso, é soltar, soltar. Essa palavra, ela é uma palavra chata, que eu vivo dizendo solta, 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 né? E aí, quando a gente realmente consegue soltar, a gente consegue transitar melhor por isso, né? Viagem astral foi o que me fez acreditar em algo maior e ouvir espiritualidade. É uma experiência pessoal importante, né? Sim, não é, vamos dizer, determinante, mas é aquela coisa que eu estava falando antes, né? Quando você busca informações, conexões e coisas que vão trazer crescimento para você, sim. É diferente de, por exemplo, chegar e falar para alguma pessoa assim, você é um arcturiano, e essa pessoa pegar essa informação e inflar o ego. É diferente dela trazer essa força para ela e agir como um arcturiano agiria nas situações. Então, depende do que você faz com cada coisa, né? Então, sim, mas é bem importante, pode auxiliar bastante, né? Deixa eu ver aqui, pulou alguma aqui. Que dica você dá para quem quer ser uma pessoa pronta a ajudar o próximo? Com mensagens, canalizações, estudar, assistir lives como a sua, por exemplo. Para quem quer ser uma pessoa pronta. Então, a gente conseguir auxiliar o próximo quando nós já conseguimos auxiliar nós mesmos. No momento que nós estamos bem ancorados e alinhados com isso, essas outras coisas vão começar a fluir nós, né? Então isso que deve ser analisado, né? Então,
é como se fosse assim, quando você vai galgando degrau dentro da sua expansão, dentro do seu caminhar, essas situações elas vão se colocando, entende? O que eu faço hoje, por exemplo, não foi uma coisa que lá atrás eu sabia, você vai fazer isso, não tinha um roteiro. É como se a própria espiritualidade ela vai te colocando nessas situações. Se você olhar 2 semanas atrás, eu não fazia lives no YouTube. Hoje eu estou aqui. Se você me perguntar um pouco atrás, eu não ia fazer. A Thaís, daqui, ela confirma isso. Eu não tinha planos de vir para o YouTube, hoje eu estou. Então pode ter certeza que isso tem dedo da espiritualidade também, né? A Silvana colocou aonde que ela faz, né? A consagração, perfeito. A gente deve ter sempre confiança que isso tudo é feito dentro da idoneidade, né? No momento, meu foco é tudo relacionado à espiritualidade. Isso é uma imensa alegria, sempre quero ver mais. Exato. E isso é muito legal e importante, né? Só que você deve cuidar para isso não passar do limite de você não viver, ou de você não buscar as experienciações que você precisa ter, né? Tem alguma técnica rápida para não se envolver nas situações do cotidiano? Olha, é aquela coisa, né? Se eu pudesse dar uma dica para todo mundo, eu diria desligue suas TVs, né? Nem tenham TVs. A energia da TV desligada, ela já é ruim. Então, é assim, quando alguém pergunta assim, mas você está bem hoje, o que você fez? Eu não me conectei externo. Ou quando eu precisei ir para o externo, eu não deixei me conectar com aquilo. Eu acho que essa é a técnica mais eficiente, você se conectar de forma interna. Se isso vai ser com meditação, se isso vai ser ouvindo uma música, passeando com o cachorro, fazendo o que for, você precisa se sentir vivo, você precisa se sentir bem presente, como se a sua alma tivesse, sabe, inflada e querendo sair do seu corpo. É isso. Agora, qual é a técnica, né? Eu acho que cada um vai encontrando as suas, né? Qual a técnica mais fácil ou rápida para descobrirmos, né? Acredito que facilita até mesmo na evolução, ou não? Sim, eu recomendo tem diversas pessoas que trabalham com essa técnica, eu acho que auxilia bastante a entender, porque quando você faz leitura de registro acástico com alguém, pessoas sérias, lógico, né? Geralmente vai ser trazido para você o que a sua egrégora permite e entenda que já vai te trazer crescimento, né? Então, eu acho que isso. Você recomenda a ayahuasca para a cura da depressão? Depende. Tudo depende porque cada um vai ter algum processo diferente, né? Teria que analisar isso. Tem várias formas de curar. Tem vezes que você vai estar na depressão e vai abrir, porque a ayahuasca faz o quê? Ela desliga faculdades, né? Você imagina visão, audição, né, a fala, o olfato, tudo que você tem, quando você usa, né, vamos dizer, qualquer tipo de substância, e a ayahuasca não deixa de ser uma substância, ela vai desligando as suas faculdades, e ela permite vamos dizer, uma subida, uma liberdade maior da alma. Muitas vezes, se não tem preparação, essa liberdade e o que se visualiza ali vai ser pior. Então, não dá para dizer que sim nem que não. Tem que fazer toda uma análise, toda uma coisa de cada situação, porque cada um é diferente, né? Para quem está começando agora com a espiritualidade, né? Então, muita gente já vai direto, né, para os assuntos de multidimensionalidade. Eu sempre brincava, né, que isso é como fazer um fast food espiritual. Você não tem aquela base e já vai lá para os seres de outros orbes, né? Então, assim, como eu comecei e recomendo para as pessoas, são as obras do Chico, tá? Qualquer obra do Chico, pegando ali André Luiz, né, que faz toda aquela descida. Os livros do Kardec são ótimos também. Enfim, para a gente entender energias, como que isso tudo funciona energeticamente, né? Até o assunto que a gente está falando hoje, entender a cocriar, trabalhar com essa energia da cocriação, mas a gente muitas vezes não entende a energia, o ectoplasma, tudo isso como que funciona, né?
O despertar foi no ayahuasca, exato. Então você buscar pessoas confiáveis, né? Mas a gente nunca pode dizer, às vezes você vai fazer uma apometria com alguém, essa pessoa não dá certo, porque cada um é diferente, né? E a gente tem que se conectar. É aquilo que eu digo, quando você vai escolher um terapeuta, escolher alguém que vai consagrar ayahuasca, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tenta se conectar com a... Eu sempre digo, olha nos olhos, sente a energia, vai buscar o que precisa ser buscado. Ó, aqui tem uma conterrânea, Santa Maria. Sou RH negativo, não sei se sou arcturiano, mas alguma nave vem me buscar. Então, muita gente fala isso, né? Traz essa coisa do RH, né? Não tem tanto a ver, assim, ser positivo ou negativo, tá? Tem mais a ver com, vamos dizer, o tipo de DNA que foi usado por você. Mas não que isso determine ser uma semente. Tá? Tem grandes chances, sim, de RH negativo ser uma semente, mas não que... Tem gente que ainda faz muito essa confusão, né, de trazer que os RHs negativos, eles são todos, ou eles, as sementes. Eu já vi isso em alguns canais. Quando eu tentei me conectar com isso, não é bem assim que eles me explicam, tá? Mas que nem eu digo, eu não tenho todas as verdades, né? Eu trago aqui muitas coisas que eles me passam, né? Que bom que você veio para o YouTube, vai ajudar muitas pessoas. Gratidão. Para mim também está sendo bem legal estar por aqui com vocês. Como pedimos ajudas aos nossos animais xamânicos, né? Então, isso eu vou fazer uma outra live, Matheus, porque isso também é um assunto que dá bastante o que falar, né? Então, eu vou gravar um videozinho depois explicando como que se usa os portais, né? Embora lá explique um pouco, e também como usar mais de poder, né? Gratidão por acalmar minha mente. Percebi intuitivo que preciso perceber o silêncio ao meu redor. Está a chave de todas as coisas, tá, pessoal? Quando você consegue se conectar com o seu silêncio, entender a sua alma, muita coisa vai começando a ser criada ali mesmo. Eu também não tenho TV desde 2014 e parei de fumar em 2015. TV, quem desligar, desligue, né? Quem tem esquizofrenia pode tomar ayahuasca. É aquela situação, deve ser analisada caso a caso, né? Eu não sou especialista em ayahuasca, né? Então dá para conversar com quem entende um pouco mais disso, né? É exatamente isso que a Juliana colocou. A ayahuasca ela vai mostrar um caminho para você, mas o trabalho vai ser seu. Vai ter que ter atenção, né? Qualquer técnica, qualquer coisa que você for fazer, ela exige a porcentagem sempre bem maior de movimentação que o ser faz, né? Ninguém vai resolver problema para ninguém, entende? Aquela coisa, ó, você imagina, eu trabalho com algumas ferramentas, algumas técnicas, você imagina a pessoa, ela vem aqui, marca um atendimento comigo, ela põe simplesmente as mãos no bolso e diz, resolve o meu problema. Isso não... Se alguém prometer isso para vocês, tá? Está mentindo. Isso é coisa de feiticeiro, inclusive, que diz assim, eu trago amor em 3 dias, eu vou fazer aqui, você vai começar a ganhar dinheiro, tá? Isso não existe. Terapeutas sérios, pessoas que fazem coisas sérias, idôneas, vão dar um empurrão para vocês, para que vocês depois sigam o seu caminhar de forma mais natural, mais fluida. É isso, tá? Vamos lá, então. A Alessandra marcou, né? Tem umas pessoas que andaram já fazendo também por aí. Vamos fazer, então, pessoal, para encerrar aqui, um encaminhamento de cura, né? De forma rápida, que nem eu fiz da outra vez lá no Instagram. O que vocês precisam fazer, né? Não, registros acásticos, eu tenho a formação, mas eu não faço. Porque eu tenho, inclusive, em hipnose acástica, mas eu não faço porque eu sempre entendo que você é especialista em alguma coisa, né? O que acontece? Eu
sou especialista em apometria. Então, tem alguém que deseja fazer registros akáshicos, eu tenho algumas pessoas que eu indico, né, que são de confiança, assim, minha, são 2, 3 que eu sempre recomendo. Mas eu tenho como especialidade apometria, outros sistemas que eu uso junto, é o sistema arcturiano e o sistema regenerador, que é um sistema novo que acabei canalizando, tá? Então esse também estou atendendo, mas depois, quem quiser ver um pouco mais, né, lá no meu Instagram, se você entrar no link da bio, tem todas elas lá, você entra, explica cada uma o que faz, a diferença, né, e todos os atendimentos eu faço de forma online, tá? Mesmo para as pessoas que são aqui de Santa Maria, tudo, eu faço online porque eu uso o espaço aqui onde eu estou, que eu tenho a energia ancorada, que eu tenho as proteções feitas, tudo mais aqui. Então, eu só faço da mesma forma para qualquer lugar, né? Então, atendo pessoas do mundo todo, hoje, desde que consigo me comunicar na mesma língua, e a gente vai fazendo. Tá bem, pessoal? Então, agora vamos nos concentrar para fazer o nosso encaminhamento de cura, tá? Como é que funciona? Eu até responder aqui, tá? Eu tô com um pequeno atraso no Instagram em dar os retornos, tá? Porque foram muitas mensagens que chegaram, muitas mesmo. E então eu tenho pegado e conforme dá eu vou respondendo. Até porque quem me conhece sabe que eu não deixo ninguém sem responder, mas eu vou chegando, né, subindo ali na ordem e respondendo todo mundo, tá bem? Só peço um pouquinho de paciência, porque os últimos dias, semanas foram bem corridos aqui, mas a gente vai respondendo, tá bem? Então vamos lá, pessoal. Como é que funciona isso para quem nunca participou? Vou fazer um encaminhamento de quem quiser receber, né, algum processo de cura, do que estiver disponível, na nave Sophie, do comandante. Tá? Nessa nave trabalham o Charim, o comandante, e também a Shanti Akesh, que são da egrégora aqui. Eu vou fazer o encaminhamento com movimentos apométricos aqui, comandos, né? Algumas pessoas já perceberam, eu fiz dessa forma. Vou deixar lá, vocês vão ser encaminhados para lá. Quem tiver necessidade de desdobrar corpos, né, não vai acontecer nada com vocês aí, é simplesmente os corpos sutis que recebem esses tratamentos. Depois eu já dou o comando de retorno, tá? Porque aí eu fiz a live, eu não vou ficar com ela aberta aqui no mudo, né, sem ninguém falando nada. Então, assim, cada um pode ficar lá o tempo que achar necessário. Depois o encaminhamento, o retorno, né, ele acontece de forma natural. Eu só já dou o comando aqui porque lá o espaço-tempo é diferente. Então eu já deixo o comando, vamos dizer, pronto aqui para o retorno depois de vocês. Quem dormir também não tem problema, tá? Não tem problema quem dormir, porque às vezes eles vão induzir ao sono para ter até um acesso mais aprofundado, mas podem ficar tranquilos que todos retornam, tá? Você tem conhecimento que vem do alto. Não, a gente tem o mesmo conhecimento, mas gratidão, Ricardo. A gente vai dividindo aqui. Vamos lá, então. Todo mundo pode fechar os seus olhos nesse momento. Comecem fazendo umas 3 respirações profundas. Vão observando essa respiração, jogando a sua atenção nela. Observem também os seus batimentos cardíacos. Eles tendem a ficar mais leves, mais calmos. Agora joga a sua atenção nos seus pés. Imagine que dos seus pés, nesse momento, saem raízes. E as raízes, elas vão descendo em direção ao chão, atravessando todas as camadas de piso, e vão chegando lá no solo. Atravessam as camadas de terra, areia, pedra, e vão descendo em direção ao núcleo, ao centro da Terra.
conectando com esse núcleo. O núcleo da Terra, ele tem energias, frequências, que são importantes para o nosso corpo ficar em harmonia. Então o centro da Terra envia energias para a gente, que vão subindo por essas raízes, entrando pelos pés, elas vão subindo, passando pelo chakra básico, onde assumem uma cor vermelha, que já vai rodando, expandindo e ativando esse chakra. Depois essa luz sobe mais, próximo ao umbigo, formando uma luz laranja, que também já vai ativando o nosso chakra umbilical. Essa luz sobe mais um pouco acima do umbigo, tomando uma cor amarela, onde já vai ativar o nosso plexo solar, rodando e expandindo esse chakra. Sobe até o centro do peito, na altura do coração, também rodando e ativando o nosso chakra cardíaco, com uma luz verde. Agora eu peço a todos vocês, imaginem essa luz verde expandindo, aumentando o seu tamanho. Essa luz ela vai aumentando, crescendo, até todo o seu corpo fica envolvido por ela. E exponenciar o amor incondicional através do cardíaco. Depois essa luz sobe até a garganta, onde roda, ativa e expande o chakra laríngeo, uma cor azul turquesa. Sobe mais até o centro da testa, formando ali uma luz azul índigo. Também já vai rodando, expandindo e ativando o nosso chakra frontal, terceiro olho. Depois essa luz sobe mais até o topo da cabeça, onde ela toma uma coloração violeta e já vai ativando também o nosso chakra coronário. E essa luz sobe, atravessa o teto, atravessa o telhado, e vai subindo em céus. Quando você olha para baixo agora, você já vê a cidade ficando pequena. Ela sobe mais, vai atravessando as camadas atmosféricas, subindo no espaço. E quando você olha agora para baixo, você vê o planeta ficando pequeno. E essa luz sobe e conecta com uma grande esfera branca, prateada. Essa esfera, essa luz, é a nave Sofia. E essa nave envia uma luz de volta por esse feixe de luz que entra no nosso chakra coronário, passa pelo frontal, laríngeo e se conecta com o nosso chakra cardíaco. Então toda a parte superior do nosso corpo fica inundada por essa luz branca prateada. E quando você respira, o ar que entra se mistura com essa luz. E automaticamente cada célula do seu corpo já começa a receber as bênçãos. Então agora solicitamos um amparo espiritual para fazermos os escudos de proteção em todos que estão aqui presentes e também em todos que assistirão depois. Vamos ativar esse escudo agora em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ativar também os Merkabahs de luz e o escudo Mahárico, em todos os mesmos. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aos que necessitarem, agora faremos o desdobramento dos seus corpos sutis com calma, segurança e tranquilidade. E vamos encaminhando todos até a nave Sofia, para receberem o amparo necessário. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos que estiverem chegando nessa nave, atentem para onde são encaminhados. Existem câmaras de tratamento arcturianas, pleiadianas, sirianas, andromedanas, lirianas, mintacas,
e aí por diante. Então observem aonde cada um vai receber o que necessita. Outros vão receber aprendizados, outros vão visitar, cada um dentro da necessidade. Eu já vou deixar o comando aqui para fazer a volta de todos. Então solicitamos que no momento específico e necessário seja feito o regulamento dos corpos sutis, de todos os presentes, os que assistirão depois também, com calma, segurança e tranquilidade, desfazendo os mecanismos de proteção e todo e qualquer tipo de conexão. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, com isso, eu vou me despedindo aqui também de vocês e já desejando uma ótima noite e uma ótima semana. Até mais. Namastê.